Bom dia, turma do quarto ano, como vão vocês? Infelizmente, tivemos que parar nossas aulas presenciais. Eu aqui na sala, na escola, com vocês, mas essas atividades vão continuar, só que de forma diferente. Vocês em casa, se cuidando, cuidando da família também, e nós aqui passando conhecimento para vocês, certo? Vamos começar uma recordação da aula de português. Vamos recordar alguns assuntos que já foram dados, certo? No livro de português, vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo aqui. Ali está a agenda, depois eu explico direitinho para vocês, porque vocês têm a gramática e tem esse assunto também no livro de português. A gramática não vai ser utilizada agora. Primeiro, só o livro de português, certo? Vamos lá. Todos os conteúdos trabalhados em português foram o seguinte. Trabalhamos fonema, que fonema é o som da letra. Vai ser uma explicação bem rápida que tudo isso vocês já estudaram, certo? A letra é o símbolo. Então, A, B, C, D, o alfabeto cada letra do alfabeto é um símbolo. E o fonema é o som de cada letra dessa, certo? Utilizamos também bastante o dicionário. O dicionário serve para quê? Para você observar a ordem alfabética. Então, nós encontramos ordem alfabética no dicionário, no diário de classe, na chamada dos nomes de vocês, da presença, como nós vamos fazer também por vídeos, certo? Quando as palavras estão em ordem alfabética, quando elas têm a mesma inicial, vocês vão observar a segunda letra. Se estiverem as mesmas palavras em um texto, por exemplo, para vocês identificarem como vocês vão organizar essas palavras. Então, vocês vão olhando assim, pela ordem alfabética, a segunda, a terceira letra, e assim vai até que elas estejam diferentes e você possa organizá-las de acordo com a ordem alfabética, certo? Estudamos também os encontros vocálicos, que eles são classificados em 3. Tem os ditongos, que é basicamente vogal mais semivogal na mesma sílaba. Tem os hiatos, quando essas vogais elas ficam em sílabas diferentes. Tem os tritongos, que são semivogais, vogais, vogal, semivogal, vogal e semivogal, também na mesma sílaba, certo? Estudamos também os encontros consonantais. Eles podem estar na mesma sílaba. Coloquei exemplo aqui de planeta, o PL. E eles podem estar em sílabas separadas. Escova, o S ficou em uma sílaba, o C na outra sílaba. Então, os encontros consonantais eles podem ser encontrados nas palavras dessa forma. Estudamos também os dígrafos. Os dígrafos são duas letras com um único som, certo? Se vocês falarem esse encontro das palavras, das letras, e eles tiverem um único som, por exemplo, LH, RR, SS, e outros exemplos que vocês vão encontrar no material de vocês, aí vocês classificam como dígrafo, certo? Cuidado com a diferença de encontro consonantal e dígrafo. Encontro consonantal você pronuncia as duas consoantes. Dígrafo são duas letras, mas só sai um som desse encontro. Ele pode estar na mesma sílaba, LH, por exemplo, aqui. Ele pode estar em sílaba separável. No exemplo de exclamação. O X ficou em uma sílaba, o C na outra, certo? E o conteúdo a ser trabalhado a partir de hoje. Primeiro eu vou contar uma historinha para vocês. Preste bem atenção a essa história, porque nessa história simples é sobre a minha rotina com Pedro em casa, mãe e filho. Aí depois eu explico para vocês o conteúdo, o que eu quero explorar através dessas fichas de palavras, certo? Vou contar uma historinha. Era uma vez um menino chamado Pedro. Prestem bem atenção às palavras que eu estou mostrando para vocês. Pedro é o meu filho. Todos os dias estivemos juntos em casa.
queria apenas brincar. Todos os dias, Pedro queria apenas brincar. Ainda está nessa rotina de só querer brincar. Aí ele foi ao guarda-roupa, foi lá, abriu seu guarda-roupa e pegou uma fantasia de super-herói que ele tem de Homem-Aranha, certo? Essa fantasia ele pegou para fazer um teatrinho e se apresentar para a mãe dele. Já que nós estamos na Semana das Mães, então ele fez essa surpresa para mim. Criou o texto dele, pegou a fantasia, criou o texto dele e fez a apresentação. Mas seu passatempo preferido é o celular. Seu passatempo preferido. Temos a oportunidade de fazer outras distrações, de ter outras distrações em casa, mas o passatempo preferido de Pedro é o celular. Então, sua mãe, eu, vibrou mesmo assim com todo o empenho que Pedro teve para fazer a sua apresentação, certo? Eu vibrei muito de alegria, falei com muito entusiasmo, parabenizei pela atitude e achei muito legal de uma criança fazer isso. E vocês? Aí eu gostaria o seguinte com essa história. Uma história simples, mas eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Criasse um pequeno texto no caderno de vocês que estão, todo o material que estão com vocês. Pega o caderno de português e cria um pequeno texto. Nesse texto, você pode usar esses substantivos aqui que eu vou explicar para vocês agora, certo? Essas palavras que eu coloquei nas fichas são substantivos, eu vou explicar já. E que vocês construíssem, elaborassem esse texto com o tema mãe, certo? Pode ser uma experiência, vocês estão tendo diversas experiências com a mãe em casa, certo? Então, que vocês pegassem uma experiência dessa, contanto que tenham todos esses substantivos aqui, que eu vou classificar, que tem esses substantivos e vocês colocam lá na historinha de vocês, certo? Nós temos um grupo do 4º ano. Esse grupo ele já vem desde o início do ano e sempre a gente está trocando ideias. Então, se vocês quiserem falar como foi a produção do texto de vocês, de repente também contar as experiências, trocar a questão da saudade, como está sendo, porque eu tenho muita saudade de vocês. Vocês sabem, é uma turma maravilhosa, gosto muito de vocês e assim... Tá difícil a gente estar separados, mas ao mesmo tempo tá 10. Por quê? Porque sempre a gente está trocando ideia pelo celular, certo? Sempre no Zap a gente está tendo esse contato virtual, certo? Vamos lá para o conteúdo. Todas essas palavras das fichas, elas são substantivos. O que é um substantivo? Substantivo a gente classifica para uma palavra que nomeia objetos, que nomeia pessoas, que nomeia lojas, brinquedos. Então, tudo que tem nome é um substantivo, certo? Aí esse substantivo, ele tem classificações. Próprio, quando o substantivo é próprio, quando ele nomeia um ser particular. Por exemplo, pessoas, nome da pessoa, não é pessoa, a palavra pessoa ela é um substantivo comum. Mas quando eu nomeio aquela pessoa, aí já passa a ser um substantivo próprio, certo? No caso das fichas, o nome Pedro é o substantivo próprio. Tem também substantivo comum, seres da mesma espécie, objetos, animais, frutas, brinquedos, todos esses são comuns. No caso das fichas, mãe, celular, até casa, fantasia, todos eles são substantivos comuns. E outra coisa, substantivo próprio, nós iniciamos por letra maiúscula. Já o substantivo comum, letra minúscula mesmo, certo? Substantivo simples é aquele substantivo formado por apenas uma palavra. Eu vou dizer que
muitos substantivos comuns, eles também são simples. No caso de uma análise morfológica, se você for analisar uma palavra que seja um substantivo comum, você também vai dizer que ele é simples, certo? Mas cuidado com o substantivo composto, porque para formar um substantivo composto, você vai usar 2 ou mais palavras. Ele pode vir com hífen ou não. No caso dessas palavras das fichas, eu utilizei guarda-roupa, 2 palavras separadas por um hífen, e usei a palavra passatempo, 2 palavras que ela forma uma só e não há hífen nela, certo? Então, esse conteúdo sobre substantivo é bem simples. Nós estamos ao mesmo tempo fazendo uma revisão, que nós estudamos esses conteúdos desde o primeiro ano, certo? E a tendência é quando vocês forem passando para outras turmas, colocar mais assim um pouco de dificuldade para exigir muito do raciocínio de vocês, certo? Vai aumentando de acordo com a série que vocês vão passando, que tem que ser um pouco mais trabalhado, certo? Pronto. Aí, a nossa agenda de português. Vocês vão estudar novamente todo esse conteúdo sobre substantivo nas páginas 55 e 64. E a atividade são desde a página 56 a 65. Aí fica assim, 56, 57 e 58, que vai ser sobre substantivo próprio e comum. A página 64 para estudar sobre substantivo simples e composto. E a página 65 é atividade, certo? Caso vocês tenham dúvida sobre esse assunto, vai ficar o dia da semana, creio que é a sexta-feira, para tirar todas as dúvidas. E ao mesmo tempo, nós já temos um grupo particular da turma. Vocês podem ficar me perguntando: tia, esclareça mais isso aqui para mim, que eu tenho uma dúvida. Sempre eu vou estar em contato com vocês para tirar essas dúvidas, certo? Esse assunto é bem fácil. Como era para ter, antes da pandemia, dar continuidade do assunto, então a gente está fazendo isso, nós estamos fazendo isso. Continuando o assunto, porque seriam os assuntos para a unidade. Então, vamos iniciar o conteúdo que era para ser seguido já nesse período, certo? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Daqui mais uns minutos, eu vou organizar também para passar para vocês sobre a aula de matemática, certo? Cada dia da semana nós vamos trabalhar uma disciplina. A princípio vai ser assim. Por quê? Para não ficar muito conteúdo e vocês em casa. Uma coisa é nós estarmos presencial, né? Outra coisa é vocês estarem em casa, surgindo dúvidas. E assim, vamos aos poucos, passando os conteúdos para vocês. E vou me organizar para já passar o conteúdo de matemática, certo? E também tem um assunto sobre ética e cidadania, falando sobre os trabalhos voluntários, que está havendo muito no Brasil, esses trabalhos voluntários, de pessoas assim, que dedicam o seu tempo sem retorno nenhum, sem ganhar nada. Só o retorno dessas pessoas voluntárias é a satisfação de ver alguém realizar um sonho, salvar a vida de alguém, chegar uma doação a alguém. Então, o trabalho voluntário funciona desse jeito. Depois eu passo também a agenda, que vocês vão usar o livro de Ética e Cidadania, certo?